Olá, primeiro dar boa noite para todo mundo, obrigado por terem vindo. Bom, é um momento muito especial. A gente está, essa é a primeira conversa que a gente está tendo nesse espaço, né? No que a gente, essa fala ela aponta muito para onde a gente está querendo olhar aqui no Farol, né? Para mim é realmente muito especial ter o Edson e a Tânia aqui para a gente começar a falar de arte já mudando os protocolos, né? A gente vai falar um pouco sobre a nossa desculpa para falar é a exposição, mas a ideia é que os pensamentos, né, vão para todos os lados, porque também é um pouco isso o que a exposição da Carmela nos dá a chance, né? Bom, enfim, primeiro de tudo não tem como agradecer mais vocês, que coisa boa, estou muito feliz da gente começar assim, isso para mim é muito simbólico, né? E eu vim aqui para fazer um papel, nem vou ficar quietinho depois aqui só, pertinho dos dois ouvindo, mas eu queria aproveitar para fazer uma coisa que a gente não teve tempo de fazer juntos, que é contar um pouquinho o que é essa exposição, como é que ela veio para cá, para a gente aí a partir daí deixar que o Edson e a Tânia construam, né, esse projeto. Isso é importante para mim falar, porque assim, todo o processo de construção dessa exposição foi realmente muito especial, né? Porque foi uma exposição que a gente fez num tempo muito curto, né? E eu lembro do primeiro momento de propor para a Carmela essa exposição, já sabendo que ia ser um tempo muito curto e já sabendo que era um convite para dar conta de um espaço monumental, né? E um espaço que não é simples, né? Não é um espaço neutro, então convidar um artista para começar do zero um processo aqui não é simples, né? Mas foi para minha alegria, a Carmela topou na hora, respirou fundo no primeiro momento, e a partir daí a gente começou a construir esse trabalho. Eu falo construir porque quando a gente começou a pensar, né, eu sabia mais ou menos, desde que me convidaram para estar aqui na frente dessa instituição, eu sabia para onde mais ou menos eu queria olhar, mas eu não sabia exatamente como a gente ia construir isso, né? Eu sabia que eu queria que fosse um espaço aberto, um espaço de interlocução, um espaço de experimentação mesmo para os artistas, mas quando a gente começou, sem processo, sem um projeto definido, convidar um artista para pensar esse espaço e esse artista topar e a gente começar isso juntos, foi realmente muito forte essa experiência, né? Então, porque assim, basicamente o que eu propus para a Carmela, né, nesse primeiro momento? Eu propus para ela, porque qual era o pensamento aí? Trazer um artista do tamanho da Carmela para Porto Alegre, eu tenho uma responsabilidade com isso. Claro, não tem como eu não pensar, não trazer um pouco o contexto de toda a produção da Carmela. Mas também não achava que fazia muito sentido fazer uma exposição retrospectiva aqui, né? Também a Carmela é uma artista que está viva, que está pensando. Então, né, vamos partir disso, né? Então, a ideia foi, desde o início, propor esse espaço onde está essa grande instalação, que hoje ela tem esse nome de Roda Gigante, né? Propor esse espaço como um problema, né? E aí, a partir daí, a gente vê o que a gente ia construir. Então, isso foi muito bonito, porque desde o início a Carmela encarou esse problema. E aí a ideia, claro, também a proposta foi, além disso, foi pensar assim, bom, mas vamos pensar quem tu gostaria de trabalhar junto nesse momento, né? E a ideia não foi propor um curador, não, foi propor, podia ser quem ela quisesse, podia ser um outro artista, podia ser um filósofo, podia ser um psicanalista, não importava, alguém para fazer essa interlocução. Eu já ia estar aqui, eu já ia ser uma parte dessa conversa, mas seria bom, a ideia era o tempo todo trazer esses outros vetores, né? Ver como é que a gente ia misturar um pouco isso. E aí, dentre os nomes que ela propôs naquele momento, um deles era o Paulo Miada, que é um curador que a gente se dá muito bem, fazia muito tempo que eu queria trabalhar com o Paulo, então a gente fechou, achou que podia ser bom.
E aí começou uma conversa. Então, isso foi muito bonito, porque, né, a ideia, eu sempre eu não trato o Paulo aqui como um curador da exposição, ele é um interlocutor junto, né, nós, para pensar esses vetores da exposição. Então, o que a gente tem aí embaixo, basicamente, é a resposta da Carmela a esse problema, né, a essa situação desse átrio, né, o jeito que ela respondeu a isso dentro da estrutura da poética dela. E o que a gente tem nas galerias, não sei se todo mundo já viu a exposição aqui, mas o que a gente tem nas galerias ali em volta é o resultado dessa interlocução. Porque aí a ideia era o quê? A gente, sim, trazer um pouco do contexto do trabalho da Carmela, mas não um contexto que viesse uma exposição retrospectiva, que viesse assim, pulando em datas. Não, a ideia era partir. Se a ideia foi oferecer esse espaço para a Carmela como um problema, para ela resolver, então a gente tomou a solução que ela deu para esse problema como o nosso problema, para entender o que a gente ia construir. Então a ideia foi olhar para a trajetória da Carmela a partir dessa instalação. Então o que a gente está vendo aqui embaixo, essas costuras com essas obras mais antigas, elas são a resposta que a gente conseguiu dar a essa situação que a gente viveu juntos de construir esse projeto. Isso, né, então, no final das contas, é um pouco isso que eu queria dividir, a introdução que eu queria dar da nossa fala era isso, era contar um pouquinho, né, rapidamente essa construção, porque eu acho que isso não só é uma das coisas mais importantes, assim, né, para mim, particularmente, esse processo, ele é normalmente mais potente do que o próprio resultado final, que aí ele abre outros vetores para a gente pensar e com os quais a gente vai se relacionar. Mas eu sempre acho bonito, quando estou dentro desses processos, poder dividir um pouquinho das impressões que eu tive de estar ali dentro. E era isso que eu queria começar, só para jogar para vocês, e começamos. Bom, uma outra coisa, a ideia é que a gente tenha essa fala e daqui a pouco vocês possam conversar com a gente, sem muito protocolo, é um espaço para pensar, né? Isso é o que a gente quer fazer aqui. Não combinamos quem começa. Pá. Tu quer começar ou tu quer que eu comece? Tanto faz, querido. Então, tudo bem. Vamos, as meninas primeiro. Ladies first. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito esse convite ao André Severo, ao Farol Santander, à produção também, o pessoal trabalhando aí hoje. É um prazer estar nessa mesa com meu querido amigo Edson de Souza, porque a gente tem um diálogo, uma sintonia, uma troca há muitos anos, e tinha um tempinho que a gente não se via na mesma mesa, nessa mesa Sim. que não existe, enfim, né, lado a lado, falando em público, realmente é um prazer. E é um prazer também esse convite a pensar essa exposição e a obra da Carmela Gross. Eu confesso que eu tinha um pouco de medo da obra da Carmela, no sentido em que ela me parecia tão grandiosa, me parece ainda, porque realmente se trata de uma artista muito importante no cenário brasileiro, uma artista que tem 50 anos de trajetória e que tem uma trajetória muito diversificada, muito sofisticada nos meios, digamos, nos trajetos expressivos que ela explora ao longo dessas décadas. Então, o meu medo vinha no sentido de eu perceber que se tratava de uma obra muito rica demais e complexa demais para que alguém pudesse dela se aproximar rapidamente, né? Não era bem um medo, era mais uma percepção de uma responsabilidade muito grande. No momento em que eu tivesse que mergulhar de verdade na obra da Carmela, eu sabia que nunca mais ia sair dela, de alguma maneira. E esse convite foi justamente o estopim que faltava no meu interesse pela obra da Carmela para esse mergulho. E eu vou ousar dizer aqui, e isso é uma forma de cumprimentar o André por essa exposição, que eu acho que a instalação Roda Gigante, sem dúvida,
ficará para a história como uma das obras mais importantes da Carmela. Para mim, ela serviu como uma espécie de revelação do dispositivo interno, se é que é possível a gente ter essa pretensão de destrinchar o mecanismo interno da obra de um artista, quanto mais de um artista com essa variedade e essa sofisticação de meios a qual eu me referi agora há pouco. Mas para mim, Roda Gigante, de alguma maneira, revela isso que está presente talvez em todas as obras da Carmela e que é desdobrada aqui, né, nessa instalação in situ, né, pensada especialmente para o átrio, como o André relatou, de uma forma muito complexa também, que traz vários elementos, envolve vários aspectos que eu vou tentar comentar aqui rapidamente para a nossa conversa, tentando também eventualmente fazer o link, alguma ligação com outras obras presentes na exposição, mas eu queria começar com uma obra que não está presente na exposição, pelo menos não diretamente, que é a escada. A gente poderia ver a primeira e única imagem que eu trouxe, é só uma imagem que a gente tem, é um dos primeiros trabalhos da Carmela Gross, né? É de 68, a gente vê Carmela bem jovenzinha nesse barranco, na periferia de São Paulo, um barranco que tem um relevo provavelmente feito por máquinas, né? A gente imagina aí em algum tipo de obra grandiosa, mas que recebe sobre esse relevo, que já desenha uma escada, o traçado dos degraus de uma escada. Eu acho esse trabalho muito revelador da obra de Carmela Gross, porque ele mostra a presença do traço na poética da Carmela como algo que se coloca entre os elementos do mundo, eles mesmos, no caso o barranco, e o mundo da representação, que seria um desenho de uma escada, por exemplo. De alguma maneira, esse trabalho constrói já em 68 uma espécie de arquitetura mínima, eu diria, essa da escada, né? Essa arquitetura na qual nós somos convidados a nos colocarmos, que nós somos convidados a pisar e que nos permite subir, eventualmente, para em seguida descer, que nos permite uma certa movimentação no mundo. Mas eu queria salientar principalmente essa tensão que essa obra mostra bem entre o que é elemento no mundo, uma natureza aqui já trabalhada pelo homem, mas um barranco, enfim, pedra, né? E a representação, o mundo da representação, o desenho. O traço está entre os dois. Ele se mantém, ao mesmo tempo, como assinalando essa materialidade do elemento no mundo mesmo e se inscrevendo como um signo, como algo que representa outra coisa. Entre a coisa representada e o que a representa, parece que há uma espécie de curto-circuito. A representação da escada, desenho, e a própria escada, que não é bem uma escada, não é exatamente uma escada, né? Há uma colisão, um encontro tenso, né? Se mantém uma tensão entre signo e coisa. Eu acho que todo o traço de Carmela, a partir desse desenho, traz essa tensão mantida. Se trata de uma operação que é, portanto, uma operação de signo, uma operação semiológica, muito sofisticada, porque ela põe em questão tanto o mundo da representação quanto o mundo material, a coisa ela mesma, né? É como se
Carmela, a cada momento do seu trabalho, a cada traço, eu diria, seja ele, enfim, um desenho como aqui, seja um elemento de uma imagem, seja um objeto, uma certa colocação do objeto numa cena construída, cada gesto de Carmela, cada gesto poético, né, põe em questão o próprio processo de significação, o desestabiliza e o mantém numa suspensão que eu diria que é poética. Uma suspensão que a gente poderia definir sempre de forma provisória e incerta como poesia. Ora, aqui no átrio do Farol Santander, né, Carmela realiza esse gesto de suspensão e de inscrição de signos de maneira múltipla, arquitetônica e com sentidos variados. Mas antes ainda de falar do átrio aqui, eu já estava esquecendo, apesar do barranco estar bem na minha frente e dele ter algo em comum com as cavernas, algo muito importante que eu queria dizer, que é o fato desse gesto de inscrição poder se relacionar às pinturas rupestres, a esses desenhos, esses traços, essas pinturas que o homem pré-histórico, os homens, mulheres, você sabe bem, pré-históricos faziam nas cavernas e que inscrevem na parede, né, dessa arquitetura natural que são as cavernas e que eram, eu não sei se vocês sabem, se todos sabem, que não eram a morada desses homens e mulheres, né? Eles moravam em grutas muito mais superficiais, mas eles desciam, eles realmente entravam nessas cavernas em seus salões mais recônditos para fazer essas inscrições, né? E com essas inscrições na parede da caverna, eles inscreviam a sua presença no mundo, né? Eles se colocavam como representação. Mais importante do que se eles desenhavam, pintavam visões e outros animais que objetos do mundo, que animais, no caso, eles representavam ou não, essas representações são inscrições da sua própria presença no mundo, né? Isso, talvez as imagens que melhor mostrem isso sejam as chamadas mãos em negativo, que são, estão presentes em várias cavernas, né, como a de Chauvet, na França, e que consistem simplesmente em desenhos de mãos que, na verdade, são delimitados pelo pigmento soprado à sua volta. Os homens e mulheres pré-históricos colocavam a mão na parede da caverna e sopravam saliva com pigmento e retiravam a sua mão. E aí ficava marcada na parede da caverna a sua mão, não exatamente como aquilo que se representa, que se apresenta na representação, mas como aquilo que se subtrai. E a representação marca essa relação complexa entre presença e subtração daquele que a faz. Esse gesto de retirar a mão, talvez a gente possa vê-lo em cada obra de arte, talvez a gente possa apostar que ele esteja presente em cada obra de Carmela Gross, por exemplo. E eu acho que, de fato, num trabalho como esse, se trata de uma retomada desse momento inaugural da própria arte, que é talvez um momento inaugural, a gente deva dizer, da própria capacidade de significar, né, humana. Eu não acho que a arte tenha surgido depois da linguagem, eu acho que arte e linguagem surgiram provavelmente ao mesmo tempo. Que se trata com a arte de retomar a linguagem e o mundo
inscrevendo a sua presença e a transmitindo para o outro, né? Então aqui no átrio do Farol Santander, nesse espaço tão difícil de ocupar por um artista, por causa da riqueza de elementos dessa arquitetura eclética, né? Nessa imponência do prédio, né, construído na década de 1920 para ser uma agência bancária, né? Em meio a essa arquitetura, a essa caverna moderna, digamos, bem diferente da parede, né, da caverna pré-histórica, na qual os pintores rupestres faziam os seus traços, eu acho que Carmela Gross inscreve alguns gestos fundamentais que eu queria assinalar rapidamente. Ela preenche o espaço, né, o piso do átrio, com objetos que são objetos comuns. Na sua maioria são objetos que a gente poderia encontrar, que eventualmente a gente encontra na nossa paisagem urbana, né? Nessa nossa cena urbana que muitas vezes fica entre construção e ruína, a gente pode encontrar galões, a gente pode encontrar rodas de carro, até eventualmente pilhas de livros, de tijolos de concreto, blocos de concreto. A gente pode encontrar elementos que ficam assim entre a sucata e o material de construção. E aqui a gente tem um conjunto de elementos que exploram esses objetos comuns, mas que estão dispostos de maneira absolutamente pensada, perfeita, né, que não se confunde, o conjunto não se confunde de maneira alguma com sucata, mas é como se de alguma maneira a cidade invadisse o centro cultural, trazendo elementos aqui para o interior do prédio que poderiam ser encontrados, são eventualmente encontrados no exterior, e fazendo esse jogo entre o que está fora e o que está dentro, entre o que é cidade e o que é centro cultural, entre o que é o mundo lá fora e o que é um espaço de arte e o que se espera encontrar dentro de um espaço de arte, ou seja, representações, né? E esse lugar tenso, então, do objeto como algo que não representa nada além dele mesmo, ele fica potencializado no seu conjunto, né, por um elemento super importante, claro, fundamental para essa instalação, que são as cordas que atam cada objeto a pontos da arquitetura, né, do guarda-corpo ou das colunas aqui no piso em que nós estamos. Cada objeto está cuidadosamente atado com nós muito bem feitos, né, com cordas de cores variadas, a um ponto da arquitetura, formando, portanto, retas, né, que sobem, conduzem o nosso olhar do objeto, de cada objeto, para a arquitetura, de volta para cada objeto. Por mais que seja um conjunto de objetos, há uma marcação, me parece, da singularidade de cada um deles. E da singularidade de cada um deles, a arquitetura, na sua imponência, há uma tensão mantida, né? Aliás, essas cordas estão realmente tensas, né? E cada elemento pesa, né? Há uma preocupação com esse peso, inclusive vários dos objetos são pesos, né? Pesos usados, enfim, não sei bem para quê, para dizer a verdade, para que se usa um peso. Não sei se... Tem peso de teatro, tem muita coisa. Para mecanismos variados, né? Então, a gente vê uma presença muito grande de peso, como se cada objeto do mundo fosse chamado a pesar, a tomar seu peso diante dessa arquitetura e, de alguma maneira, a se impor diante dessa arquitetura. Cada um na sua singularidade.
E nesse emaranhado, então, que as cordas formam, a gente pode ver inscrições, talvez como essa, só que no espaço, nessa caverna, né, que é o prédio do Farol Santander. Inscrições no espaço que eventualmente se entrecruzam, né, como fazendo um X, que é o título de uma das obras aqui exposta, que faz não exatamente um X, mas cujo traçado em ferro, né, pregado na parede, lembra vagamente o X, fica nesse limiar entre o que é uma letra, o que é um signo, porque essa disposição de 4 traços, né, a partir de um centro, também é muito usado como signo para indicar, designar, por exemplo, explosão em quadrinhos, por exemplo, movimento, velocidade em mangás, por exemplo. Né? Então fica também aí uma tensão entre o que é, no caso do X, entre o que faz parte da linguagem, como letra, elemento de linguagem, e o que é outra coisa, o que é signo e o que é coisa em si. Né? E a obra da Carmela tem uma dimensão importante de trabalho com a linguagem, materializando a palavra como objeto, eventualmente em vídeos, como aqui o Figurantes, né? Aqui presente, no qual ela retoma com letras vermelhas, grandes, essas letras de publicidade, de neon, né? Ela retoma essas figuras nomeadas por Marx como a escória da sociedade, né? Os tocadores de realejo, as prostitutas, as donas de bordéis, os chifoneiros, batedores de carteira, traficantes, etc. Né? Essas pessoas nomeadas, né, e que ficam presentes, ficam convidadas aí a estarem conosco nessa tensão também entre palavra e imagem. Como se apresenta alguém? Na instalação Real People Are Dangerous, né? As pessoas reais ou verdadeiras são perigosas. Essa presença buscada por ela, pela artista, né? Com a materialização da letra, fica muito forte e mostra também a sua estratégia de diálogo com a cidade, na dimensão também da publicidade presente na cidade, no neon que a gente encontra na cidade, só que afirmando o contrário do que o marketing normalmente afirma, né? O marketing não diz respeito às pessoas reais, a gente sabe bem disso, né? Diz respeito a outra coisa, a construção de mercadorias que seriam capazes de, enfim, fazer a felicidade das pessoas, né? Não se trata do perigo implicado na própria condição humana, né? No neon usado na publicidade. E Carmela brinca nessa zona que é problemática, que é tensa entre signo e coisa, entre mundo e lugar de arte, entre o que está no interior e o que está no exterior. Ela brinca com essas passagens, convocando essa presença de uma certa potência de nomeação, renomeação das coisas, talvez, renomeação inclusive no sentido político e geopolítico do termo, como me parece muito claro na obra Sul, que está aqui embaixo, nessa exposição, nesse momento. Aliás, eu acho que toda essa montagem muito complexa que eu estou tentando aqui comentar, ela toma uma dimensão claramente política. Eu acho que nesse processo, né, de construção da exposição, certamente isso foi conversado entre vocês, buscado. Paulo Miada é um curador muito implicado, né, em questões políticas também, e a gente vê essa dimensão política da obra da Carmela
tomar relevo nesse momento, tomar essa arquitetura num momento absolutamente crucial, que é o que nós estamos vivendo politicamente no Brasil. Então, é um outro motivo pelo qual eu parabenizo o André por essa iniciativa. Só fazer um parênteses nisso, porque é bem isso que tu falou. Isso foi muito bonito nessa construção mesmo, porque o Paulo trouxe muito isso. Isso que tu acabou de descrever, que parece que tu estava lá dentro do processo. Muito dessa... A exposição, elas são quase duas, né? Porque assim, o que a gente espera, o emaranhado dessa construção desse trabalho novo, ele é um contraste com a limpeza do que seria esse olhar para o passado da Carmela. E o Paulo trouxe isso muito, muito fortemente. Ele desenhou isso, sabe? Então, assim, obviamente a gente conversou, a Carmela, estava todo mundo conversando, mas o Paulo trouxe muito isso. Então, eu acho incrível colocar isso, porque essa dimensão política, ela não é panfletária, mas ela está ali. Ela tem essa densidade. Enfim, só para dizer que a tua leitura é impecável. Muito mais, de forma muito mais fundamental do que uma mensagem explicitamente política, se trata de alguma maneira de explicitar no trabalho da Carmela que a própria significação, o trabalho do signo, digamos, e sua suspensão na poesia, seu apelo a uma presença do sujeito, é político, de saída. Dizer algo, se colocar, estar dentro da caverna, implica um posicionamento político. Então, eu acho que a presença de uma obra como A Carga, que é uma obra mais explicitamente política, né? Esse grande trabalho de 68, que consiste numa lona de caminhão, né? Que cobre simplesmente um volume, né? Que fica subtraído à nossa visão. Esse trabalho, eu acho que ele é muito importante nessa exposição. Ele marca uma dimensão histórica da produção da artista. Ele se coloca em ato no momento político que a gente está vivendo, né, com uma força muito grande também. E talvez ele também nos convide a pensar que a representação, o gesto sígnico, vamos dizer assim, o gesto semiológico, o gesto de construção de significação, esse gesto, ele implica que algo fique oculto, algo se oculte, algo se esconda. Eu acho que tem toda uma lição nessa exposição sobre a cena. Eu gosto muito dessa palavra, cena, apesar dela ser muito complexa, convocar muitas noções e, enfim, necessitar de muita argumentação, o que eu não tenho tempo, nem vocês teriam paciência para aguentar essa noite. Eu já me estendi muito. Queria só dizer que essa cena construída pela exposição, tendo o átrio, né, tomado por essa instalação, com esse emaranhado, com a singularidade dos objetos, com essa arquitetura sendo transformada por esse emaranhado e transformada de uma maneira tensa, como eu já disse, que nos convida até a pensar, a partir dessa tensão, em dois movimentos possíveis. Isso é uma coisa interessante, porque eu e Edson descobrimos ontem que nós dois tínhamos pensado a mesma coisa, para vocês verem como a gente está em sintonia. Né? Então, esse emaranhado, essa ligação tensa de cada objeto a cada ponto da arquitetura, ela nos convida a duas direções. Uma seria a que leva cada objeto à arquitetura e que, tornada vetor, tornada indicação de força, faria o prédio explodir. Esse peso, uma vez transformado em força a se transmitir mecanicamente, fisicamente pela corda, faria as colunas e o guarda-corpo se distenderem e o prédio desabaria. Igualmente, se a gente pensa, né, se o nosso olhar é convidado a percorrer essas cordas da arquitetura até o objeto, essa arquitetura
se ela demoliria o prédio também, sendo puxada para baixo, empurrando ou puxando as colunas e o guarda-corpo. Esse emaranhado, essa instalação, ela destrói essa arquitetura. Então, ela tem uma força explosiva, talvez, a potencializar e confirmar essa dimensão política que eu estava tentando lançar como ideia aqui para vocês. Né? Existe uma tensão entre instituição, poder econômico, sociedade, entre uma certa hegemonia, uma cena hegemônica e uma espécie de contracena, uma espécie de desarquitetura que se potencializa, que se coloca como potência nesse trabalho. E talvez essa seja a potência da arte, né? Uma potência muito delicada e muito grande ao mesmo tempo, nunca garantida. Ela pode estar presente em pequenos gestos, e aí eu vou citar para terminar só mais uma obra aqui presente na exposição, né? na galeria, que é o vídeo Os Passantes, que é um vídeo muito simples, assim, uma animação muito simples, feita com, né, desenhos feitos com fita adesiva preta, desenhos em geral simples, esquemáticos praticamente, de pessoas, mas que tem uma dimensão gestual extraordinária. Cada personagem desses 13 passantes, de alguma maneira, se apresenta nesse vídeo como gesto. É como se a sua inscrição no mundo estivesse ali figurada. E, de alguma maneira, talvez, diante dessa tela, a gente seja convidada a rever os seus próprios gestos, né? A pensar como eu ando, como eu tropeço, porque tem um personagem que tropeça, eu acho que é importante assinalar isso, né? O tropeço. Aí, nesse... E meio que se desmonta, né, no tropeço, né? Exato. Desmonta a cena, né, praticamente. Enfim, talvez a gente comece a andar um pouco diferente depois de sair de frente dessa tela. Bem, bom, então boa noite. Desculpa aqui fico meio incômodo assim, né, de falar aqui de costas, mas uma alegria muito grande, né, de poder estar com o André e, enfim, acompanhar esse projeto, né, um novo desafio para ti, assim, de trabalho, mas num espaço que é muito importante para todos nós, né, importante para a cidade, importante para o nosso momento, né, e poder estar aqui com a Tânia também, né, o que ela disse eu, né, sublinho também, né, uma alegria muito grande, né, continuar essa conversa que nunca parou, na verdade, né, enfim, tem os seus intervalos, como tudo na vida, né, esses momentos de pausa, assim. E, enfim, foi muito emocionante, assim, ver a exposição. Tive a chance, né, de vir com a Elida, assim, numa tarde de terça-feira, não tanto como tu, que viu sozinha, né, a exposição, porque estava fechado, enfim, abriram para a Tânia, que chegou ontem aqui, mas esse tempo de conversa, né, com os trabalhos e não pretendo aqui, eu acho que a ideia é justamente uma certa deriva associativa, afetiva, né, até no sentido, assim, não de uma interpretação, assim, do trabalho, enfim, mas de uma leitura possível, né, das muitas leituras possíveis. Eu centraria, assim, essa fala inicial, para depois a gente poder conversar, em 3 palavras-chave, que é um pouco que, enfim, como ponto de partida, mas durante a fala talvez elas se desmontem também, que é nuvem, sombra e fogo. Tá? Ou seja, em torno dessas 3 palavras, tentar, seria a minha linha de costura, né? Eu acho que isso que a Tânia falou
para evocar o título de um livro de poemas de um amigo nosso em comum, né, o Manuel Ricardo de Lima, que se chama Geografia Aérea, tá? É um belo livro do Manuel, mas esse título de uma geografia aérea, eu acho que diz muito do espírito dessa exposição, tanto no sentido bem pontual assim e gestual e gráfico assim da exposição, né? O que seria, por exemplo, esse convite a olhar para o céu, olhar para cima, né? Embora essa força, né, gravitacional que puxa o teu olhar para o peso, e que eu acho que tem essa tendência maior a gente olhar para os objetos, mas eu acho que tem uma subversão disso, que é justamente quando a gente pode olhar para cima, olhar para o céu e olhar para as nuvens, e vocês vão entender por que nuvens aqui nesse contexto, do que seria ali uma diluição, né, entre o que é nuvem e o que é fumaça, por exemplo, na Luz del Fuego, né, esse trabalho ali dessa névoa, que é uma espécie de nuvem também, a gente usa para guardar dados, mas elas também têm essa função de embaralhamento da imagem, né? Ou seja, a gente vê algo ali que a gente se surpreende, mas ao mesmo tempo é uma espécie de cegueira, né? Enfim, então um pouco em torno desse horizonte. Porque justamente até assim o fato de a gente estar sendo traduzido por Libras, que é algo que é muito comovente, assim, e eu já tive a experiência no passado, né, de duas falas onde tinha uma pessoa traduzindo em Libras, e eu às vezes me distraía do que eu estava falando, porque eu queria ver, por exemplo, quando a Tânia falou psicanalista, eu queria ver como que ela traduziu o psicanalista. E aconteceu essa experiência, porque isso diz respeito a uma reflexão sobre palavra e imagem, né? Ou seja, como é que a gente dá forma a um pensamento e como que esse pensamento pode entrar numa espécie ali de deriva e de diluição que justamente nos abre um lugar. Retomando que a Bela fala da Tânia, né, que enfim, que como é um talento dela assim de costurar em poucas palavras, né, uma arquitetura assim, né, de uma presença tua, né, de como que tu vê o teu trabalho e, né, como tu vê o trabalho, né, a partir de todo esse teu percurso, né, nessa relação com a arte. E eu vou enfim trazer ali algumas associações, né, e que eu gostaria de começar, né, lembrando que tu trouxesses justamente as perguntas que essa exposição me colocou, né, e que diz respeito a colocar em cena o que poderia ser, não sei qual seria o termo mais exato, uma espécie de vertigem, né, e que tem a ver com a ideia da roda gigante, sempre numa certa tensionamento de imagens, o que seria uma imagem e uma contra-imagem. Ou, para dizer de outra maneira, o que seria a imagem de primeiro plano, ou seja, essa que às vezes nos seduz, né, numa convocação do que tu vê, do que aparece em primeira instância, mas como que a Carmela está interessado no figurante, na sombra, né? Ou seja, nessa imagem que não aparece imediatamente, que está por trás, mas que é justamente o motor. É um trabalho que mais me comoveu, além da roda gigante, dos figurantes, né? Porque para mim aquilo é uma roda gigante também, né? Eu fiquei imaginando essa ideia, né? Enfim, acho que tem outra roda gigante ainda, num certo pensamento de circularidade. Mas como a Tânia colocou, assim, é uma roda gigante que quebra o sentido clássico de girar em torno do mesmo eixo, porque ela se desfaz, né? Porque justamente é contra isso que me parece que ela está confrontando, né, as coisas que não saem do mesmo lugar, que giram em torno do mesmo eixo. Tem um certo fascínio, usando a imagem da roda gigante, daquilo que tu vê, mas que tu sempre retorna ao mesmo ponto.
Ou seja, como pensar uma roda gigante que pudesse ali justamente reconstruir o seu movimento. Então, como dos figurantes, né, em que ali o texto, né, o que seria essa condição de leitura, né, de ela estar ali sublinhando. Então, todos esses personagens que fazem a história, mas que não são ali nomeados, né, enquanto tal, injustamente, por uma lógica de poder, né? Ou seja, que justamente esse momento aí, retomando o que a Tânia colocou, de um declínio da palavra, né, de um declínio da metáfora, né, de uma certa redução do sentido ao clichê, né, a um fascínio, né, uma certa fascinação, né, por signos, né, por significações violentamente, de forma perversa, muitas vezes colocados em cena. Em que medida a arte, né, e a poesia vem aí esburacar isso, né? Literalmente, nesse ponto, colocar fogo, né, para que uma outra imagem ali possa aparecer. Então, se vocês me permitem, o Geografia Aérea, um pequeno poema que eu trago do Manuel Ricardo de Lima, e tem tudo a ver agora, isso me ocorreu agora, que o Manuel Ricardo de Lima, né, que é um poeta que mora no Rio, ele nasceu no Piauí, e esses são poemas reescritos. Todo esse livro, Geografia Aérea, é uma coletânea de poemas em que ele reescreve poemas já escritos. É uma espécie de roda gigante, e essa coragem de tu desfazer do adquirido, né, um pouco nessa proposição dele. E o terceiro fragmento de um poema, né, da série Falas Inacabadas, diz o seguinte, né, esse seria o meu gancho de uma reflexão. É a nossa solidão convulsa, é a nossa sombra no chão, nossa margem de erro, a sobra das coisas, a sobra de todas as coisas, a nossa desconfiança. Não somos nada parecidos com o que nos separa. Então, essa ideia, né, brincando aí um pouquinho, né, jogando com a margem de erro, seria essa imagem, como imagem de erro, né, que essa exposição coloca, num movimento assim que me parece assim muito associativamente, assim, não conheço tanto o trabalho da Carmela, que eu já vi vários trabalhos, mas me debrucei um pouquinho mais, né, na história, um certo pensamento de ascensão e queda, né, um pouco, eu acho que a Tânia retomou, né, e aí, então, vou fazer essa trilogia, né, de nuvens, sombras e fogo, começando por nuvens. Então, queria mostrar as imagens, não é aula de meteorologia, tá? Mas eu gostaria de trazer essa associação, porque vocês vão entender por que logo depois, essas nuvens que se chama cúmulos congestos. Esse nome maravilhoso, né? E que são nuvens, não sou especialista, mas li um pouquinho, existem 3 categorias de nuvens, né? As mais próximas, as medianas e as mais distantes. E acúmulos congestos são as nuvens, são consideradas nuvens muito perigosas e que estão nesse estágio baixo, ou seja, até 2 quilômetros da superfície. E olha que interessante essa definição, essas nuvens são descritas como formações com bordas protuberantes, pode passar outras? Tá? Me diverti ontem à noite buscando nuvens no topo e considerável desenvolvimento vertical. Ela sempre tem algo, né, dessa ascensão, indicando um movimento de ascensão. E a sua existência indica, né, camadas profundas de instabilidade. Tá? Pode colocar outra? Tá? E é curioso porque... Vou botar outra. Então, essas são cúmulos congestos, e esse bonito nome, né? Cúmulos congestos
Claro que podia se pensar na questão, né, associativa, sonora com gestos, mas ali é no sentido de congestionamento. Dessa contrição, né, dessa contração que tem o trabalho da Carmela, e que a Ana Maria Beluso, numa bela monografia clássica sobre a Carmela, ela sempre vai enfatizar em vários trabalhos da Carmela, que a gente pode ver aqui, o que ela chama esse espírito de redução gráfica, né? O quanto que a Carmela tem essa perspectiva, né, de redução do elemento, e que a gente vê aqui em vários próximos. Então era esse trabalho, como a Tânia trouxe um também da Carmela que não está na exposição, nós não combinamos isso, eu resolvi trazer um trabalho também que não está na exposição e que é um trabalho de 67 que se chama Nuvens, né? E são trabalhos assim, são formas feitas em madeira, são peças de madeiras com esmalte sintético, né? E que tem um pouco essa ideia, né, de trazer a nuvem para o chão, né? E essa materialidade ali da nuvem, e a Tânia falou até do desenhos em quadrinho, né? E também tem essa evocação aqui dos quadrinhos, né? Não só dos balões, das falas assim na história em quadrinho, como também esse desenho bem simples, né? Infantil, assim, com que se desenha as nuvens, né? Nesse mesmo ensaio, a Ana Maria Beluso vai falar uma ideia de que a Carmela então envia nuvens ao chão, trazendo o impalpável ao alcance das mãos, né? Então, essa ideia ali, né, desse trabalho, pode colocar, acho que tem outras imagens aqui. E foi um trabalho que, pelo que eu pude perceber ali, foi um dos primeiros trabalhos da Carmela também que deu uma certa visibilidade, assim, a obra dela. Mais outro. E outro. E aí me lembrei, né, conversávamos também um pouco antes, de uma passagem estou na minha deriva associativa, né, como do Shakespeare, em Hamlet, né, onde me parece ele tem um fragmento assim nesse diálogo e que diz muito de um certo pensamento que me parece que essa exposição coloca, muito próximo à ideia mesmo da roda gigante, que eu, né, associativamente diria que o ponto onde um peso amarra na estrutura, né, do prédio, ou seja, o ponto de amarração, é justamente o ponto onde tu corte, né, onde é como se tu tivesse ali para saber onde desmanchar uma forma, onde desmanchar uma estrutura, onde desmanchar uma engrenagem, onde poder entrar na linguagem e encontrar os seus pontos de desmanche, tu poder saber onde que ele se conecta, seus pontos de articulação. Isso não é algo simples, porque isso implica uma posição justamente do sujeito, né, e do espectador na lógica em que ele está inserido, né? E por isso que eu trago a passagem, né, do Shakespeare, porque essa passagem indica um pouco posições distintas. O Hamlet está caminhando e fala para um soldado, né, que está com ele, manda ele olhar para o céu e diz: olha, tu está vendo aquela nuvem? E esse soldado diz: sim, estou vendo. E o Hamlet diz: isso parece um rinoceronte. E o soldado disse: efetivamente, parece um rinoceronte. Aí o Hamlet disse: não, mas pensando bem, né, mas parece uma serpente. E o soldado disse: realmente, parece uma serpente. E o Hamlet: não, mas pensando bem, mas parece um coelho. É muito incrível, assim, é um pequeno fragmento do Hamlet, mas ali mostra justamente esse lugar, né, o que seria um certo fascínio, né, ali pela palavra, né, do Hamlet, em que ele destitui justamente para desmontar essa posição de submissão ao sentido imposto pelo outro. Ou seja, é uma provocação, né, e que eu acho que todo o trabalho de arte interpela o sujeito. O que você está vendo que
que significado tem, né? E me pareceu, até pela lógica da construção da exposição e pelo que eu falei um pouquinho contigo, até essa preocupação do que seria, né, a legenda, o que se explica do trabalho, né? Um certo cuidado ali de não apreender, né? E de não, vamos dizer assim, capturar, né, o sentido nessa provocação assim, ao leitor que possa ali encontrar o seu lugar, né? Então nessa dimensão assim do que implica, vamos dizer assim, um pensamento, né, que vem ali nos interpelar, né, cada um, desde onde tu olha o trabalho. Eu iria um pouquinho para o Luz del Fuego, tá? Ou seja, não sei se todos viram aqui o trabalho, mas, enfim, a gente vê ali uma sequência de imagens, né, em looping, né, porque ele termina e retorna ao início, de conflitos na Líbia, na Síria, no Egito, no Iraque, Turquia, Palestina, Israel, México, Líbano, Paquistão, Bangladesh, né, Atenas, Roma, Barcelona, Washington, Santiago, e Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, em junho de 2013, incêndios, né? Memorial da América Latina, Museu da Língua Portuguesa, Liceu Artes e Ofícios, nas favelas. A gente poderia continuar no Museu Nacional, né? Enfim, Mando, Rio, quantos outros incêndios, a Notre Dame, quantos incêndios. Agora, o que é curioso assim nesse trabalho, que ao mesmo tempo que tem essa pontuação dos lugares, tem uma certa lógica ali, que fica um pouco essa ideia da fumaça, de diluição dessa diferença, né? Ou seja, como se ali nós tivéssemos também já com uma certa dificuldade de identificar esses lugares, né? A gente sabe porque estão ali, né? Eventualmente o outro tu identifica, mas justamente essa indiferenciação de lugares, assim, a mim como ali diante do trabalho, tentando pensar que lógica é essa, né, dessa destruição, dessa violência, né, e o quanto que a gente precisa se desprender também dessa captura, né, o que eu falei desse primeiro fascínio da imagem, que às vezes nos silencia, talvez pelo impacto, para entrar nesse mecanismo, como se tivéssemos, como que isso é possível, né? Imagens de jornal, eu acho que, sim, né, sim. Que ela e que aí também nos interpela como que a gente aí no mundo, né, enfim, como que a gente reage a uma imagem, né, como essa que a gente viu agora há poucos dias atrás, desse assassinato brutal no Rio de Janeiro, do Edivaldo, que levou 80 tiros, ou seja, como que nessa lógica de construção do mundo das imagens é preciso um certo espaço ali, né, de encontrar onde que as coisas estão sendo amarradas para poder desamarrá-las e encontrar ali minimamente um lugar. É uma espécie de melodia, né, das coisas assim do mundo, que estão ali como esses objetos nos dizendo algo, né, como uma espécie de ruído, né, uma espécie de um coro, mas como a Tânia lembrou muito bem, para escutá-los é preciso também singularizá-los, assim, né, é preciso um certo tempo ali de foco, né, um a um, e que nos dê, né, eu acho que nos dá a chance dessa de minimamente de poder se aproximar de histórias que para mim tem muito, não sei o que vocês acham assim, mas para mim tem muito uma sensação e um pensamento de memorial também, sabe? O Roda Gigante ali,
Me lembrei muito da Estamira, talvez influenciado, né, revi pouco tempo, para quem não conhece o documentário da Estamira, onde dá um lugar a esses objetos que, na verdade, colocam em cena algo muito parecido com o trabalho voltando aos figurantes, né? É como se tu tivesse vendo ali um filme só pelos seus coadjuvantes, né? Pelos papéis ditos secundários. Tem mais uma... Bom, isso aí é um outro trabalho da Carmela, que é projeto para a construção de um céu, tá? E que, enfim, me veio muito pela essa geografia aérea, né? Como que ela tem essa preocupação, assim, de... Pode colocar adiante? Outro? Tá. E aí, isso não tem nada a ver com a Carmela e tem tudo a ver com a Carmela, tá? E eu queria um pouco trazer uma reflexão, tá? Já que eu já falei de nuvem, já falei de fogo, um pouquinho, né? E queria falar de sombra, tá? No sábado passado, né, eu junto com uma outra colega organizamos uma atividade na POA, na Associação Psicanalítica de Porto Alegre, que chama Corpo em Cena, e convidamos um músico aqui de Porto Alegre, tá? E esses diálogos se estabelecem, que é o Carlo Pianta, né? Que, enfim, compôs a Graforeste, compunha, né, a banda Graforeste Larmônica. Ele fez uma fala muito bonita sobre o seu processo de criação e, enfim, e também um pouco dentro desse contexto do que a gente está conversando aqui. E ele trouxe uma música, né? Evocou uma música do Jimi Hendrix, tá? e que me pareceu, né? Não trouxe a música para tocar aqui, ele fez isso lá, fez uma audição, mas é Up From The Skies, né? A música do Jimi Hendrix de 68, e que é muito incrível, assim, né? Enfim, toda uma análise da melodia, mas vou pegar assim um verso assim da letra, e que eu vou aí concluir um pouco essa primeira fala, né, para a gente poder conversar, e que me parece justamente tocar nesse ponto, como fazer face a políticas de morte, né? Seria essa ideia da necropolítica com políticas de vida, como essa exposição, como essa roda gigante, né, como, ou seja, que nos dá uma condição de ascensão, né, e no sentido de colocar em cena o poder da palavra, né, o poder poético da palavra, né, do quanto que aquilo pode justamente nos trazer novos espaços de circulação. Essa música, para quem tem presente, né, do Jimi Hendrix, Up From The Skies, diz em determinado momento, ou seja, uma certa pergunta, como se aproximar das chamas? Como se aproximar do fogo, né? Is this true? Please let me talk to you. I just want to know about the rooms behind your minds. Deixe-me falar com você, estou muito preocupado, né? Vim aqui e vi que as estrelas estão fora de lugar e sinto o cheiro do mundo que está queimando. I smell of the world that has burned, né? O cheiro do mundo que está queimando. Então, como se aproximar das chamas? Ou seja, como se aproximar desses trabalhos, né, um a um, da carga, né, que tem a ver uma evocação da época da ditadura, ou seja, esse tempo que eu acho que o trabalho da Carmela impõe, de nos puxar, de nos tragar, como se a gente fosse ali esses objetos com esses tensores, e que o trabalho parece te engolir como a negra, né? Em que tem aquele buraco, aquele vazio, e tem a nítida sensação, fiquei imaginando, de como um aspirador, assim, né? De ser, né, tragado para aquele lugar, né? E para ela o buraco negro é uma imagem, né, o Quasares, eu acho que a primeira nomeação deles foi buraco negro, ou seja, e ao mesmo tempo essa força desses objetos que te sugam
E esse movimento que a gente tem que fazer de um certo distanciamento, né, para aí também poder encontrar uma posição. Há muitos trabalhos aqui que eu pensei em sombras, né? Ou seja, sombras no sentido também de figurante, de bastidor, do que ainda não entrou em cena, do insignificante, né? E da linguagem é essa ideia do detalhe, do lapso, ou seja, que quando surge em cena pode te reposicionar diante de uma leitura, né? Isso implica como que a leitura ou uma leitura relança um trabalho, ou seja, não existe a ideia de, bom, qual é a interpretação que se faz, por exemplo, dessa tela do Jan van Eyck, né, a Madonna de Lucca, 1400 e alguma coisa, né? Ou seja, essa ideia de trabalhos vivos que se relançam a partir de uma certa posição de leitura que relança, né, um pensamento na linguagem, né? E eu queria só trazer esse exemplo porque diz um pouco, né, do que foi para mim assim a experiência da exposição, que esse trabalho eu redescobri a partir de um leitor, que é o Rilke, o Rainer Maria Rilke, o poeta Rilke, que escreveu um texto que chama O Testamento, tá? Que é um texto ficcional, mas ao mesmo tempo é super autobiográfico, assim, um pouco ele está relatando a vida dele. E em determinado momento, no final do texto, ele pergunta sobre liberdade. Né? Uma reflexão, assim, bom, aonde encontrar a liberdade, né? Aonde a serenidade da existência. E para responder a essa pergunta sobre liberdade, ele se lembra dessa pintura. Tá? E eu só vou ler o fragmento e aí vocês vão entender. Acredito, não sei se vão entender, né? Mas para mim, evocou algo que tem a ver com essa questão de método, né? De buscar a sombra, a negra, os figurantes, os passantes, o que tropeça, sabe? A carga, o que está... Ou seja, essas várias imagens ali, os quasares mesmo também, que é um trabalho que para mim tem muito a ver com sombras, né? Então eu finalizo com esse fragmento, depois a gente pode retomar ali na conversa. Então o Rilke se pergunta onde a liberdade, e ele diz: voltei a mim mesmo, mais atento, apreensivo mesmo, como se uma consciência que crescera interiormente saltasse para fora, absorvi-me na folha que ora estava aberta. Era assim chamada Madonna de Lucca, de Jan van Eyck. A doce Madonna, que cingida com um manto vermelho, oferece o formosíssimo peito à criança, que mama absorta com um corpinho impertigado. Aonde? Aonde? E de súbito desejei tornar-me com todo o ardor de que é capaz o meu coração. Pode botar a imagem seguinte? Não uma das duas maçãs do quadro, não uma daquelas maçãs pintadas sobre o parapeito pintado da janela. E aí tem o que a Tânia falou, sim, associando da escada, né? Pintada sobre o parapeito pintado da janela, né? Essa sobreposição, enfim, que eu acho que tem muito a ver com a tua fala da escada da Carmela. Isso já me parecia algo demasiado para o meu destino. Não. Tornar-me a suave, humilde, modesta sombra de uma daquelas maçãs era o desejo em que meu ser inteiro se consumia. E como se fosse possível realizar tal desejo, ou como se bastasse esse desejo para se obter uma compreensão maravilhosamente segura, lágrimas de gratidão inundaram-me os olhos. Tem uma beleza, porque ao ler o Rilke, né, e pode voltar à imagem seguinte, né, a anterior, e ver, por exemplo, né, como que um olhar numa cena como essa vai... E aí eu volto novamente aos figurantes do Marx, né, e trazer um texto do Marx, 18 Brumário, né, nesse contexto no neon, né, em que, enfim, não sei se vocês tiveram essa experiência de ficar ali diante do texto, tentando... É uma leitura letra a letra,
né? Se tu te distrai um pouco, tu perde a palavra, né? Como se o trabalho te sugasse numa certa posição de captura, né? E que justamente mostra o que voltando, né? Uma certa recusa que a gente tem que fazer, o que seria a essa ideia do primeiro plano, daquilo que aparece como evidente, e esse cuidado de buscar, então, o plano de fundo, ou seja, esse detalhe, essa sombra, né, como justamente uma estratégia de vida, né, quer dizer, uma estratégia, de alguma maneira, relançar, né, no contexto, interrogar lógicas de poder, né, que institui esses lugares, do que deve ser visto, né, do que merece ter nome, né, ou seja, e de alguma maneira aí recuperar, né, o que, né, é para mim uma preocupação, como quando a gente vê uma exposição como essa, uma certa ideia de utopia, assim, né. Então é isso, assim, são realmente algumas associações assim que vieram assim como visitante, né. Como eu falei, não é nenhuma pretensão assim de um pensamento, mas que me parece que vamos dizer assim, é um trabalho que efetivamente nos convida, né, a pensar sobre algo muito elementar, assim, a função da linguagem, né, e como poder recuperar, né, isso que às vezes a gente esquece, né? Que a linguagem, ela justamente está aí para nos permitir deriva, né, para que a gente possa criar novas significações e que esse é o nosso espaço de liberdade possível, né. Se a gente perde isso, nós perdemos tudo, né? Antes de agradecer muito a fala de vocês, foi muito incrível também escutar as duas falas, porque eu me dei conta do quão privilegiado foi a minha posição nessa exposição, sabe? Porque eu comecei essa fala tentando contextualizar um pouquinho para vocês como é que foi esse processo, mas é muito engraçado, porque escutando vocês falando, me dava vontade toda hora de contar. Cada vez que vocês mencionavam um trabalho, me dava vontade, mas isso foi assim que a gente fez na exposição, ou isso apareceu assim, né? Porque, e aí eu vejo assim, essa posição que eu tomei nesse projeto, que é a posição de criar algumas linhas, né? Criar uns vetores de organização disso e lançar para um artista, lançar para um curador, para que eles resolvessem isso, é lindo, porque aí é como se eu tivesse visto esse processo todo se desenrolar na minha frente. Isso é um processo de pensamento. E é engraçado que quando a gente, aí pensando, a primeira vez que me ocorreu isso foi quando a Tânia começou a falar dessas costuras, sabe? Que depois o Edson retoma, né? E aí eu fui lembrando quanto dessas coisas, quanto dessa exposição, e a gente às vezes esquece quando a gente está num momento de ver um trabalho pronto, um pensamento acabado, o quanto dessa construção ela é esse tropeço, ela é o que a gente não sabe, ela é um nó que se desata, ou um vínculo que se faz que não era esperado. E poder a gente trocar enquanto tá pensando, está chegando aqui, criando outros vetores, porque o que a gente está fazendo aqui, assim, eu ficava ouvindo vocês falar assim, sofrendo porque a Carmela não está aqui para ouvir, sabe? Porque são outros, aí a gente já está, vocês puxaram para outros vetores, sim, assim, sabe? Então, enfim, bom, gente, está aberto. Eu pensei, agora eu fiquei um pouco comovido dizendo assim, eu gostaria que a Carmela estivesse aqui para ouvir. Eu pensei, ela gostaria de estar aqui também, né? Mas ao mesmo tempo, talvez eu me coloque um pouco no lugar dela e vou só me apropriar, talvez, ou trazer novamente em pauta duas expressões, dois momentos de vocês. Assim, acho que uma antena ligada tua, que trouxe a escada de 1968 com aquela linha toda, né? E o Edson, em algum momento, falou em ascensão e queda. Eu lembrei, eu acho que a Carmela lembraria também, e gostaria de falar sobre isso, que é de uma exposição de 2002, no
Sesc Belenzinho, a Carmela realizou um trabalho chamado Escadas, né? E eram escadas em neon, mas de uma escala, uma escala gigantesca, assim, era muito alta. 2012? Eu disse 2002, desculpa. Depois, 2013, no Rio, na Casa França Brasil. Hoje, na Casa França Brasil, eu não vi, mas no Sesc Belenzinho, era o que eu gostaria de trazer, que é esse desmanche todo que está acontecendo aqui e desses nós a serem desatados. É que no Sesc Belenzinho, a situação das escadas, elas foram construídas no pavimento em vidro, né, que separa o espaço de exposição à piscina, quer dizer, a caverna, vamos dizer assim, né? A piscina pública enorme, com água, onde essas hastes retilíneas da escada se desmanchavam, né, no fluxo das águas. Então, realmente existe uma ascensão e queda ao mesmo tempo, né? Esse desenho que contorna um espaço e que se desmancha, não vou dizer na sombra porque seria puxar muito a brasa do teu lado, mas desse desmanche, né? Nessa situação é só para lembrar também que o título dessa exposição era Desobjetos. Eu falasse um pouco nessa. Em algum momento, Tânia, não me lembro qual foi o termo, que é o que me fez lembrar o trabalho que falava de um desses, não sei. Uma desarquitetura. Exatamente. Quando tu falaste em desarquitetura. Não, mas mesmo era desarquitetura, dá para pensar em Desobjetos, que é título de um poema do Manuel de Barros, e que acontece aqui de novo. Eu acho que é o que acontece aqui de novo, que cada objeto é um desobjeto, então, no seu deslocamento. O último, para quem está entrando no Farol Santander, é uma escada. Tem uma escada, essa arquitetura mínima que aparece em vários trabalhos da Carmela, com 3 degraus, aparecem em vários trabalhos, não na exposição do Sesc Belenzinho, mas em outros. De alguma maneira aparece no traçado dos monumentos que estão aqui, em declinações diversas, mas tem um dos objetos, é uma escada, e hoje, agora eu vou fotografar, vou mandar para a Carmela, porque uma exposição é feita de acontecimentos, na montagem e depois da montagem, acontecimentos imprevisíveis. Quando eu estava subindo aqui com o Edson, de repente eu vi uma escada traçada, como assim, escavada, não inscrita, mas escavada na parede do andar de baixo. De fato, havia uma escada onde... porque onde o elevador originalmente era uma escada, eles arrancaram a escada para criar esse elevador. E ela está ali marcada, a sobra está ali. Como o André disse, já tinha um trabalho aqui no prédio, só falta ela vir assinar. Mas só a gente resolve. Vai ter que assinar. Mas tem um outro elemento que aparece na roda gigante que eu queria mencionar rapidamente, já que eu estou falando. Eu vou pegar o teu casaco também. Pega para mim, que eu estou com frio mesmo. Obrigada. Além da escada, que é como um objeto que é como se ele desse uma piscadela para quem conhece a obra da artista, né? Além dele, tem um outro objeto que é como uma piscadela, que é um porta-garrafa. Sim. Que é o famoso Ready-Made do Duchamp, de 1913, se não me engano, né, que era um objeto comum na época, muito usado nos cafés franceses na época, mas que hoje em dia, e no contexto brasileiro, não é um objeto comum de maneira alguma, remete imediatamente a essa obra do Duchamp. E aí você vê como é o
monte do objeto de que se trata, porque enquanto o ready-made do Champiano, ele consiste no gesto de pegar qualquer objeto, um objeto qualquer, e transformá-lo numa obra de arte, ao colocá-lo na situação de exposição, né? Aqui a Carmela, no meio de objetos quaisquer, que são os objetos que formam essa instalação, ela coloca um objeto que é reconhecido canonicamente já como um ícone da história da arte. Então ela faz de uma obra de arte, ela faz disso, que foi um dia um objeto, mas que virou uma obra de arte, ela faz um objeto comum de Faz o novo, caminho de novo, né? numa espécie de Operação de inversão. Inversão de contra ready-made, ou de, sei lá, ready-dismade, se a gente quiser fazer um neologismo que é meio absurdo, né, para a língua inglesa, mas é um dismade que ela faz, né? E nisso eu acho que tem uma reflexão profunda sobre o objeto. Eu fiquei pensando se o objeto, qualquer objeto, de arte ou um objeto cotidiano, se ele existe ou faz sentido, toma lugar, sem ter uma corda que o ligue, um fio que o ligue a outra coisa. Mas esse processo também é dinâmico, entende? Porque ele isso não é matemático, né? Então, assim, por mais que são escolhas, isso foi um processo exaustivo, mas tem um monte de coisa que está implicada nessa situação aí, que é assim, por exemplo, uma coisa que me ocorre agora, é uma questão de um problema de escala, por exemplo, assim, um espaço desse tamanho, sabe? E aí eu penso assim, a inteligência do artista, o artista nunca se engana, sabe? Isso não é pouca coisa, sabe? Porque tem um momento ali que daqui a pouco trabalhar, vendo a Carmela pensar, vendo para onde estava indo a escala desses objetos, porque o mais normal seria a gente pensar em, assim, para dar conta de um espaço imenso, objetos muito verticais, objetos muito grandes que pudessem de alguma maneira competir. Uma das primeiras coisas que eu vi que ela já entendeu, e eu achava assim, mas isso não vai dar certo. E hoje assim não podia ser diferente. Ela entendeu a escala. Ela sabia que os objetos eles precisavam, não me lembro, acho que a maior coisa que tem aqui, talvez seja a escadinha, quase essa ou algum outro. Eles têm uma escala. Ela reduz a escala para conseguir potencializar esse vetor, sabe? E tem outra coisa aí, porque tem uma coisa bonita nessa relação de objetos, eu penso naquilo que tu pontuou, cada objeto se liga, cada objeto está com uma coisa. Porque é engraçado, a gente está vendo um acúmulo de objetos, tá? E aí eles só que é tão engraçado que esse ponto faz com que cada um daqueles objetos seja ao mesmo tempo. Cada vez que tu olha para um e ele está marcado, ele é o centro de uma constelação de objetos. Uma roda gigante. Só que ao mesmo tempo ele também é periferia de uma outra nova constelação do que está do lado. E a gente pensar o que está acontecendo aí, o que está sendo, o que cada objeto desse está falando sobre a gente mesmo, sabe? Porque assim, querendo ou não, esses objetos, aonde ela buscou todos eles, em algum momento eles foram descartados. Em algum momento alguém que tinha uma relação com ele decidiu que ele não servia mais. Então o que a Carmela está buscando, ela não está buscando os objetos dela, que ela adora, que tem em casa, não. Algum momento tem um processo aí de descarte. Foram comprados em depósitos? Encontrados em depósitos, em ferro velhos, negociados por coisas. Mas ela também sabia isso, ela sabia que não era um lixo também. Os objetos eles tinham, sabe, enfim, é infinito isso. O que está por trás da escolha das cores? Porque nada na Carmela é gratuito, né? Porque não só uma cor neutra é igual para tudo, e se isso está indicando alguma questão de famílias, de grupo, né? Se a gente olha esses vetores, se tem similaridades. Não, acho que assim, claro, eu não posso responder pela dizer, posso fazer as minhas leituras também. Sim, não, porque assim, é engraçado assim, de novo são as decisões finais, assim, claro, eu estou falando, nem sei se são coisas que se deveria falar, mas em algum momento a luz dessa exposição era outra. E era uma luz que, por exemplo, ela anulava essas diferenças.
Ela anulava os objetos, era um tipo de luz que, pelo jeito que era mais cênica, e anulava um pouco essas diferenças. E no processo de montagem, já no processo final, de desenho final, ficou claríssimo para a Carmela, que sem negociação, que a luz tinha que mudar, porque coisas precisavam aparecer ali. Então, são essas decisões, assim, sabe? Então, mas eu não sei te responder isso, mas eu acho que, enfim, isso está dentro dessa construção. Assim, certamente dentro disso, a gente sabe disso, porque a gente é artista, tem razões que não são racionais, né? Tem vínculos que ali. Não são menos conceituais. Exatamente, que tem essa potência. Talvez a potência de criar linguagem, de criar o vínculo novo, sabe? Me lembrei assim, voltando a esse diálogo da escada, de uma passagem acho que é nas investigações do Wittgenstein, que ele usa a imagem da escada, que é justamente esse objeto que te permite essa ascensão, né, para um outro lugar, tem um outro patamar, e que depois ele diz, bom, mas uma vez chegado lá, é preciso jogar fora a escada, sabe? Nessa dupla função, assim, do que seria, né, de lembrar esse outro uso, né, como se sem a escada tu não pode voltar para o mesmo lugar, sabe? Uhum. Que eu acho que é justamente esse fluxo do objeto na sua dupla função de uso, né? E quando perde essa função, né? Quer dizer, perde uma função para adquirir outra, uhum, né? Pelo seu desuso, né? Ou seja, então vem um pouco essa evocação, assim, né? É como se ali, bom, esse trabalho ali fosse um pouco essas escadas jogadas fora, assim, uhum, nesse sentido, né, que te permite, sim, outro tipo de trânsito, né, porque os objetos, eles são muito violentos na sua função, né, eles te tomam muito para que eles servem, né, então quando tu vê eles nesse deslocamento, isso, vamos dizer assim, tu redesenha ali toda uma série de imagens, né? E tu os vê de outra maneira, completamente diferente, né? Mas o primeiro objeto que eu vi foi uma máquina de escrever. Então, quando vocês falam em arte e uma linguagem... formação profissional. Mas considerar a máquina de escrever material de construção ou de desconstrução na categoria que vocês colocam da leveza e do peso, eu acho interessante. Também pensar, e aí pensando naquilo, de novo, no fim da metáfora, pensar que essa máquina de escrever em algum momento foi descartada, ela ela já não... alguém decidiu que ela não tem mais função, a função dela, que era criar palavras, já não, né, hoje, sei lá, enfim. Eu sei que está na hora de terminar, mas eu não gostaria de deixar de descrever uma cena que eu vi no dia da abertura, de desespero. E eu acho que tem a ver com todo esse diálogo aqui, o desespero, eu não sei se tu assististe também, André, do Paulo Miada, diante dos figurantes. No primeiro dia, nós estávamos ali conversando e as letras se desfizeram, veio uma pane eletrônica e como a metade, né? Mais ou menos metade. Ficava, não se lia, embaralhou tudo na noite de abertura. E ele desesperado dizia, Paulo, mas isso faz o trabalho, porque como o Edson disse, se perde a letra, tu perde a palavra e tu perde tudo, e ao mesmo tempo o teu grau de imaginação, ele tem lugar, né? Mas foi só em termos de depoimento, porque eu achei bonito. Eu achei bonito a agonia, assim, achei bonito. Era entendendo a fala, né? Stanley Kubrick.
Mas o que eu acho também potente dessa tua fala, tem uma coisa, tipo assim, tu vê um curador sofrendo porque a palavra tá perdendo a forma, tá perdendo o sentido, e vem um artista e diz, relaxa, então outras coisas estão se construindo aqui, sabe? Aí eu penso assim, se o que a gente faz tem alguma função, talvez seja essa. Quando as coisas acabarem, quando a metáfora acabar, talvez a gente consiga criar metáforas de outro jeito, criar outros vínculos. Uau, gente, alguém mais? Senão acho que deu. Liberato. Bonito. Gente, não tem como agradecer. Obrigado por terem ficado. Vou lembrar para sempre desse momento que foi com essa fala que a gente inaugurou o lugar de debate desse espaço. Gente, enfim, demais.